Olá, pessoal. A gente vai ter a nossa revisão sobre a pré-história, da onde a gente parou. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que é muito bom estar com vocês de novo, mesmo que não seja ao vivo, mas a gente vai se reencontrar ao vivo ainda nas aulas online. Mas eu não poderia começar outro conteúdo sem antes voltar ao que a gente parou. A gente vai fazer uma revisão, e essa revisão está no livro de vocês, entre a página 159 e a 164, para vocês se localizarem, tá? Mas nem tudo que eu vou falar aqui vai estar no livro, ok? Mas é só para a gente revisar o que a gente fez na última aula, tá bom? Bom, nós temos aqui uma pintura rupestre, e a gente já falou sobre pinturas rupestres, né? Que são pinturas feitas nas cavernas, quais os homens primitivos deixavam as suas mensagens, né? Ou queriam deixar registrado alguma coisa importante para a vida deles. Nós podemos até ter dificuldade de analisar a imagem, mas eles sabiam perfeitamente do que se tratava, né? Porque era a forma deles se comunicarem, né? Então, nós vamos ver aqui. A pré-história, a gente chama esse período de pré-história, porque é um período que vem antes da história mesmo. É um período que compreende o aparecimento do homem até a invenção da escrita. Então, a gente entende que esses homens ainda não se utilizavam da escrita para se comunicar. A gente chama eles de povos ágrafos, que eles não usavam a escrita ainda. Então, qual seria a forma deles se comunicar? Através das pinturas rupestres. Tá? Lembra que a gente também mostrou um monte de imagens na sala de aula de pinturas rupestres? Nós ainda tentamos fazer algumas pinturas rupestres com vocês. Só que tem um detalhe. Como é que esses povos, né, a gente reconhece essa questão da criação do homem? Muitos de nós somos religiosos, né? Acreditamos que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Mas esses homens primitivos não tinham essa consciência. E como é que eles, né, dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura, poderia definir a criação da humanidade, né? A principal forma era através da sua religiosidade, através das suas crenças. E também lembrando a vocês que eu passei um videozinho da história da criação da humanidade, da criação do mundo, através da visão de um grupo indígena, né? Acho que vocês lembram um pouquinho desse vídeo. Então, a forma deles, quando a gente vê filmes e desenhos deles temendo o trovão, os fenômenos da natureza, eles atribuíam isso a um ser superior, né? Então, eles atribuíam sempre, alguns povos atribuíam isso a fenômenos da natureza, e eles contavam da forma deles essa história, isso um pouquinho mais para frente, né? Outra coisa que a gente percebe também com relação à pré-história é que hoje, para que a gente compreenda esse período, justamente porque eu falei que eles não tinham uma escrita, né? Essa escrita vai vir depois de algum tempo. Como que a gente consegue entender, compreender o dia a dia, os costumes, o que eles faziam, como eles agiam no dia a dia? A gente tem umas ciências que auxiliam a história, ou então mesmo a história auxilia essas outras ciências, outras áreas de conhecimento, que é a geologia, né? A paleontologia e a arqueologia, né? Todas elas vão se utilizar de meios para descobrir através de vestígios, e a gente também já estudou sobre vestígios, é tudo aquilo que é deixado pelo homem, né? Como no caso dos homens da pré-história, eram vasos, ossos, até mesmo carvão de fogueiras, que foi encontrado até aqui no Brasil, a gente vai ver isso nas próximas aulas. São vestígios deixados por esses homens. As pinturas rupestres, né, foram deixadas pelos homens para que a gente percebesse de que forma que eles viviam aqui, quando eram vivos, né? Então, a história, ela ajudava a paleontologia, ela ajuda a paleontologia, a arqueologia, a geologia, e elas se ajudam para conhecer esse período que ainda tem muita coisa para ser descoberto.
principalmente a pré-história do Brasil, e que é assim, muito interessante, a gente vai ver mais para frente, tá? Outra coisa também que a gente já viu, e eu só quero reforçar com vocês, pela ciência, pela arqueologia, pela paleontologia e pela história, a gente já atribui à África o berço da humanidade, né? Foi ali que apareceu o primeiro homem. Aí eu quero deixar destacado com vocês que aqui eu não estou fazendo a diferença da questão religiosa. Aliás, estou fazendo a diferença. Nós acreditamos, mais uma vez eu quero dizer, que a gente acredita como cristão que Deus criou todas as coisas, mas a gente não pode jogar fora a ciência. E a ciência diz isso, que os primeiros vestígios, as primeiras formas, né, de seres humanos vão aparecer justamente ali no continente africano, tá? E a gente vê aqui uma imagenzinha, a evolução do ser humano. Aqui eu escrevi 3 momentos de evolução. Agora, quando eu falo evolução, isso passou milhões e milhões de anos. Assim diz a ciência. Aqui tem 3 escritos, mas aqui no desenho tem algumas outras que não tem problema. Tá tudo certo, não tá errado não. Só que como vocês são novinhos, a gente vai ficar com o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens, que é o que nós somos hoje. É o homem que pensa, é o homem que tem a inteligência mais desenvolvida, não que os outros não tivessem, mas ele é muito mais desenvolvido na inteligência, eles se baseiam na formatura do crânio, de que forma que era o crânio desse homem sapiens, tá? E outra coisa, que aqui a gente não diz que o homem também veio do macaco, tá? Isso vocês vão ver em ciências, depois vão ver em biologia, mas aqui a gente quer dizer para vocês que na pré-história o homem seguiu uma evolução, ele foi se desenvolvendo, isso não foi de uma hora para outra, isso foi muito demorado, e até chegar ao que nós somos hoje, né? O Homo sapiens, tá bom? Uma outra fato que a gente também falou foi a respeito de técnicas, de tecnologia. E eu brinco com vocês que o seguinte, hoje a gente acha muito bobo, fazer fogo todo mundo faz. Eu não faço fogo, eu só sei usar o fósforo, né? Mas a gente percebe que tudo que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo, desde o fogo é algo natural, mas até ele desenvolver essa técnica de fabricar fogo, é uma tecnologia para ele, tá? A tecnologia de fabricar armas, de fazer armas de caça, armas de pesca, tecnologia de se utilizar de algum pelo de animal para fazer roupa, isso tudo é tecnologia, tá? E ao longo do tempo isso vai transformando a cultura desse homem. E aqui a gente vai fazer uma divisão desses períodos da pré-história em paleolítico e neolítico. Paleolítico a gente descreve esse período como idade da pedra lascada, tá? E a gente vai dizer que isso é o início da movimentação do ser humano no planeta, né? Que vai começar na África, como a gente disse. E como é que a gente sabe disso? Através dos objetos que esses homens vão deixar, através de seus vestígios. Entre eles temos aí a pedra lascada, tem até uma imagem muito bonita aí. E a gente destaca que esses homens, eles eram caçadores e coletores. Eles caçavam e colhiam, né, vegetais, frutos, para comer e sobreviver. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele não se fixa num lugar, né? Tanto é que a gente vai ver de novo, vou dizer mais para frente, de tanto eles fazerem essa movimentação de procurar alimento, de caçar e de pescar, ele acaba chegando aqui no que nós conhecemos como América, né, onde nós vivemos. Então, eles não eram parados num lugar só, eles se movimentavam em busca de alimentos. E nesse período eles também já utilizavam fogo, fosse para se aquecer, fosse para espantar animais ou até mesmo para cozinhar os seus alimentos, tá? Nós temos o Neolítico, que a gente chama de Idade da Pedra Polida, nós temos também um desenho bem bonito. Nesse período, a população vai começar a aumentar. Mas por que ela vai começar a aumentar? Porque os homens vão começar a parar nos lugares para formar residências.
e ali eles vão formar famílias e ali a população começa a aumentar. Isso, gente, vai demorar muito tempo, não é de um ano para outro, mas de centenas de anos até que isso aconteça. Vão aparecer dali as famílias, as cidades, os lugarejos, tá? Aí até eu menciono no item aí, sedentarismos. Sedentarismo é o lugar onde ele se fixa, ele vai se tornar uma pessoa sedentária. Sabe, hoje em dia, quando a gente chama, fulano de tal é sedentário porque ele só fica parado? Então, é nesse sentido. O sedentarismo fez com que o homem parasse num determinado local e ele fixasse todo um sistema de família, de vilarejo, de cidade. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Eu até boto aí um exemplo do desenvolvimento da sociedade e das civilizações, no caso, a egípcia, tá? E no final do Neolítico, a gente vai ver acontecer algo muito importante, que é a idade dos metais. Aí a gente chama a idade do ferro, a idade do bronze. É o homem, nesse momento, ele vai se utilizar de metais no seu convívio, no seu dia a dia, para fazer utensílios domésticos, utensílios de guerra. É uma fase bem mais desenvolvida desse Neolítico. Bom, e a gente agora vai fazer só uma introduçãozinha das primeiras migrações e da pré-história brasileira. Eu não vou entrar realmente no fato, nesse período agora, mas eu vou deixar para vocês uma tarefa que tem que ser feita. Vocês vão acessar esse vídeo que está aí marcado nesse slide, que tem como nome Antes dos Índios, quem habitava o Brasil. Vocês vão assistir quantas vezes forem necessário. É um vídeo muito interessante, tá? Vai falar de coisas que eu não sei se vocês já conhecem, sobre o período da pré-história do Brasil, sobre o período das migrações, como é que esse homem africano, dele vai começar a população mundial. Como é que ele saiu da onde ele vivia, né, ali na região da África, região da Etiópia, e começa, porque olha, cada ser humano de um jeito. Se ele sai da África, será que ele tinha as fisionomias de negro? Será que eles tinham outro tipo de fisionomia? E como é que eles chegaram, outros povos chegaram aqui até o Brasil no período da pré-história? Esse vídeo vai falar disso tudo. Então, como eu falei, assistam quantas vezes foram necessários, porque a partir deles a gente vai fazer uma atividade muito importante, tá bom? Bom, espero que eu tenha refrescado a memória de vocês nesses breves slides, porque a partir de agora a gente começa a entrar na nova matéria, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, qualquer dúvida pode entrar em contato. Se não entendeu também, pode entrar em contato e mandar as perguntas, tá bom? Beijo!